A história começa durante um leilão 360 graus monitorado pela polícia, sem pontos cegos. O ladrão internacional Cyrus aparece casualmente mostrando sua verdadeira face. A polícia fica extremamente surpresa com seu comportamento arrogante e aumenta ainda mais sua vigilância. Logo em seguida, Cyrus faz uma oferta e é arrematado por um objeto NFT no valor de 20 milhões de dólares. Quando o funcionário anuncia a transação bem-sucedida, Cyrus imediatamente ordena que seus cúmplices ajam por meio de um fone de ouvido. No mesmo momento, o funcionário bate o martelo para fechar o negócio. De repente, o alarme soa. Por sua vez, o agente Abia seguiu Cyrus de perto. Ao ver que ele finalmente fez sua jogada, ele imediatamente informa a equipe do leilão para selar todo o prédio. Mas, a essa altura, Cyrus já havia levado o artista, dono do objeto NFT, para fora do local. Nesse momento, a Bibi se dá conta de que, se Cyrus quer roubar o objeto NFT, a melhor maneira é sequestrar o artista. Depois de despistar a Bibi, Cyrus leva o artista para seu iate de luxo. Cyrus lhe entrega alegremente os 20 milhões de dólares do leilão e até o convida para participar da grande festa no iate. Mas ele não sabe que a notícia de seu sequestro chegou às manchetes. Somente quando acorda na manhã seguinte é que ele percebe que foi sequestrado graças a um memorando da quadrilha de roubo. Acontece que a gangue de ladrões Nide, liderada por Cyrus, apenas fingiu o sequestro para manipular o valor do objeto. Cyrus então usa um chaveiro com a Mona Lisa como exemplo. Leonardo da Vinci vendeu originalmente essa pintura por um preço irrisório de 2.500. Durante 400 anos, ninguém se interessou por essa obra, até que alguém a roubou. A razão pela qual o valor dessa pintura pode agora disparar para 860 milhões de dólares é apenas porque há uma história maluca por trás delas. Logo depois que a notícia do sequestro do artista chegou às manchetes, o valor de sua obra também disparou. A transação saiu por 89 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a CIA recebeu inesperadamente a notícia de que o líder terrorista Lars estava contrabandeando uma quantidade ilegal de ouro no valor de 500 milhões de dólares para o exterior. Ainda mais surpreendente é que o superior quer que ele tome medidas para interceptar esse ouro. Além disso, a situação atual é urgente. Um herói não pede origens. O mais importante agora é interceptar esse momento de ouro. Mas a Bibi ainda acha que Cyrus não é confiável, porque os dois tiveram um passado nada animador. No entanto, nesse momento, ela não consegue pensar em uma maneira melhor. Em uma situação desesperadora, a Bibi tem de cerrar os dentes e implorar a Cyrus que coopere. Depois de sair com Cyrus por uma semana, quando ela não conhecia sua verdadeira identidade, essa se tornou a lembrança mais atormentadora para ela. Mas, graças a isso, ela entende os pontos fracos da equipe de Cyrus. Como são procurados, o grupo inteiro não tem chance de conhecer seus parentes e agora também são acusados de roubar uma pintura famosa e sequestrar um artista, portanto, devem agir com extrema cautela. Portanto, ele tem a condição de que, quando a missão for concluída com sucesso, todos os erros passados de toda a equipe serão apagados. No entanto, ele também ouviu rumores sobre como Lars é aterrorizante. Para evitar qualquer contratempo, Cyrus exige que ele também participe da missão. No dia seguinte, os membros da equipe ouvem a notícia e pensam que Cyrus enlouqueceu. Ele tem a CIA e o mais importante é que, mesmo que o roubo seja bem sucedido, o ouro ainda deve ser entregue à CIA. Mas Cyrus diz que tem pontos fracos em todos eles. Se eles não obedecerem, todos acabarão na cadeia. Então, relutantemente, eles não têm escolha a não ser aceitar essa missão ardente. Então, a Bibi começa a explicar a missão. 17 dias depois, Lars transferirá barras de ouro no valor de 500 milhões de dólares de uma conta bancária em Londres e Zurique. Elas serão transportadas por um caminhão do banco até o aeroporto, com uma forte escolta, e depois embarcadas em um avião de passageiros da Swissair Air para voar até Zurique. Portanto, o ouro deve desaparecer em algum lugar entre o banco em Londres e a pista do aeroporto de Zurique. No entanto, depois de ouvir o plano, a equipe de Cyrus acredita que essa é uma missão impossível. Eles só precisam preparar outro avião. Quando os dois aviões estiverem próximos o suficiente, eles poderão trocar sinais de radar. A Kermizan identifica rapidamente um avião adequado. Esse avião é grande o suficiente, largo o suficiente e foi completamente modificado. Tudo pode ser controlado remotamente, até mesmo o levantamento automático dos tubos de aço. Mais tarde, Denton apresenta aos dois o ponto mais interessante dessa aeronave. A parte inferior do avião é uma tela de LED gigante. Depois de fretar o avião com sucesso, Cyrus e seus colegas de equipe começam a elaborar o plano de sequestro. Primeiro, eles precisam verificar o sistema de radar para garantir que seu avião não seja detectado pelo radar e, ao mesmo tempo, garantir que possam se aproximar do avião que transporta o ouro para realizar a troca de sinal.
Em seguida, abrem o cofre a uma altitude de cerca de 9.000 metros. Se um pequeno erro for cometido, toda a operação fracassará, a menos que eles tenham infiltrado na companhia aérea que possa garantir que a ação seja realizada quando o avião sobrevoar o espaço aéreo de Bruxelas, e a Bibi imediatamente pensa em uma pessoa adequada. Harry é um infiltrado da CIA que atualmente trabalha para a companhia aérea e também conhece alguns dos membros da tripulação desse voo de passageiros. Sabendo disso, Cyrus oferece diretamente a ele $1 milhão como compensação, convidando-o a se juntar temporariamente à equipe. Em seguida, toda a equipe começa a se preparar dia e noite, sem parar. Mizan apresenta o dispositivo de interferência de sinal a ser instalado no avião de passageiros. Mas como seu formato se parece um pouco com uma bomba, Abei sugere desmontar o dispositivo e fazer com que cada pessoa carregue parte dos componentes, fingindo ser passageiros infiltrados no avião. Tudo está pronto, então a operação começa oficialmente. Os membros da equipe se disfarçam de passageiros e embarcam no avião em ondas. Nesse momento, o ouro está no compartimento de carga sob forte segurança, mas no momento decisivo o engenheiro Luke escapa. Cyrus ouve a notícia e apressadamente pede a Mizan uma maneira de resolver a situação, pois o engenheiro ainda tem alguns dos componentes do dispositivo de interferência. Enquanto isso, Camila está pilotando o avião da Celt, que está seguindo de perto o avião de passageiros. Mizan descobre 5 guarda-costas disfarçados na cabine de passageiros, 2 na primeira classe e 3 na classe econômica. Depois de avisar toda a equipe para ficar alerta quando o avião atingir a altitude de cruzeiro, os passageiros são autorizados a circular pela cabine. Os outros membros da equipe se revezam para ir ao banheiro da classe econômica e deixar os membros lá. Ao mesmo tempo, Camila pilota o avião através da turbulência da esteira atrás do avião de passageiros, completando a conexão com sucesso. Nesse momento, no centro de controle de tráfego aéreo, Harry informa ao capitão uma falsa previsão do tempo, mentindo que o tempo em Zurique não está bom e pedindo ao capitão que faça um pouso de emergência em um aeroporto nas Montanhas Nevadas. Camila libera um drone usado para bloquear o radar e, em seguida, aumenta a distância até o avião de passageiros. Nesse momento, depois que o capitão anuncia a notícia do pouso de emergência para os passageiros, os guarda-costas também começam a se mover. Nesse meio tempo, Magnus também inicia sua performance e começa imediatamente a decifrar a senha do cofre. Inesperadamente, o guarda-costas descobre imediatamente algo suspeito. Em um instante, começa uma briga na cabine da aeronave. Ao mesmo tempo, o capitão também percebe que algo está errado na cabine e imediatamente faz um pouso de emergência na pista do aeroporto mais próximo. Após o pouso, o guarda-costas aponta uma arma para Cyrus e o força a entrar no porão para verificar se há ouro. Em seguida, ele liga para Lars para relatar a situação. Acontece que tudo ainda está sob o controle de Lars. No entanto, o guarda-costas informa que o avião fez um pouso de emergência em um aeroporto nos Alpes, mas, felizmente, os ladrões providenciaram um avião de reserva. Lars pede calmamente a seus subordinados que capturem o ouro e os ladrões. Você está esperando que o guarda-costas conduza as pessoas para transportar o ouro. Camila é forçada a pilotar o avião sob a mira de uma arma. Nesse momento, até mesmo superiores da CIA, que aguardavam notícias, percebem que a operação de Abby e seus companheiros teve problemas e ordenam apressadamente que os localizem. Depois que o avião decola lentamente, Camila envia um sinal. Cyrus entende imediatamente e diz a Abby, sentada ao lado dele, para apertar o cinto de segurança. Um momento depois, os guarda-costas que não haviam colocado o cinto de segurança são jogados no chão. O guarda-costas-chefe tenta se levantar e pergunta a Camila por que o avião está tremendo. Ela rapidamente explica que é porque o ouro é muito pesado. Na verdade, Camila fez isso para se livrar do material de ocultação externa do avião para que a CIA pudesse detectá-los no radar. Depois de descobrir o avião, a CIA envia imediatamente o 2F-35 em apoio. Cyrus, na cabine de passageiros, tem uma ideia e liga o controle remoto dos tubos de aço. Depois que Cyrus imobiliza o assassino, a Bibi rapidamente pega o controle remoto e escreve a palavra civil na fuselagem usando o LED. Nesse momento, Camila, na cabine de comando, manobra o avião para virá-lo. Os caças da OTAN percebem a manobra e interrompem o ataque, mas o avião perde altitude rapidamente. A Bibi aproveita essa oportunidade para usar o controle remoto para abrir a porta de carga e empurrar o assassino que estava lutando com Cyrus diretamente para o vazio. Depois disso, os dois vão para a cabine do piloto para acabar com o guarda-costas que está lutando com Kama. Agora eles só podem fazer um pouso de emergência. Desamparado, Cyrus dirige o avião para uma rodovia. Após um pouso perigoso, o avião descontrolado derrapa em direção à luxuosa casa de Lars. Felizmente, graças às árvores em ambos os lados da estrada que a bloqueiam, o avião consegue parar bem em frente à mansão. Naquele momento,
Cyrus e algumas pessoas saem do avião. 10 toneladas de ouro também estão espalhadas pelo chão. A mulher que estava se preparando para contar as mercadorias recebe uma mensagem de que há um informante, então ela interrompe a transação, dispara 2 tiros e mata a mulher imediatamente. Inesperadamente, a cena em que ela atira é filmada pelo filho de Mi, que está no avião de passageiros usando a câmera do avião. Quando Lars pergunta com raiva quem é o policial, Cyrus dá um passo à frente. Lars está prestes a atirar nele quando, de repente, a polícia sai correndo e o cerca. Lars acusa Cyrus e seus companheiros de invadir uma propriedade privada. Naquele momento, a evidência do assassinato de Lars também é projetada na fuselagem. Dessa vez, ele só consegue abaixar a cabeça e se declarar culpado. Pouco tempo depois, os agentes da CIA também chegam. Cyrus os percebe e se prepara para partir em um barco com Camila. Quando Abby pergunta ao seu superior se ele ordenou que Altan atacasse o avião deles porque já tinha resposta em seu coração, ele bate nele com raiva e joga fora o distintivo da polícia para pedir demissão. Em seguida, ele embarca no barco de Osiris. No final da história, depois que Cyrus expressa seus profundos sentimentos por Abby, ao levá-la para se reunir com sua equipe, ele lhe conta tudo com franqueza. Quando recrutou Harry em Bruxelas, Magnus substituiu o ouro verdadeiro por centenas de barras de ferro mergulhadas em tinta dourada e depois as transportou em um avião de carga suíço. Enquanto a atenção de todos era desviada para o avião, Magnus esperou que ele se aproximasse e trocou as caixas. Depois, eles só precisavam levar o ouro de verdade para fora da porta e o engenheiro Luke, que antes parecia ter se aposentado, na verdade havia sido designado por Cyrus para uma tarefa importante. O que a CIA recebeu foi apenas uma pilha de sucata sem nada para mostrar. Ele aceita isso e não consegue deixar de rir alto. Acontece que, desde o início, a equipe deles não confiava na CIA. O plano deles, desde o início, era roubar o ouro. Não. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.